Quantos estão muito felizes com o Senhor Jesus nesta manhã? Digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que aqui estão nesta manhã. Eu louvo a Deus por estar aqui nesse lugar, conhecendo mais uma parte do povo de Deus. Pastor Carlos Maia, Adriela, Deus abençoe, já estiveram ali conosco. São pessoas muito queridas no Brasil e aqui também. E nós temos um carinho muito grande por essa família de missionários, de homens de Deus, mulheres de Deus, né, que tem desbravado aí o reino de Deus aqui nesse lugar. Queridos irmãos, está comigo, já foi dito, a minha esposa, pastora Ariane, o meu cunhado Andrés e a minha irmã Brígida. A minha irmã Brígida, ela recentemente lançou um livro, Propósito nas Cicatrizes, de sobrevivente a vencedora. Ela sofreu um acidente aqui nos Estados Unidos, em Orlando, que quase lhe tirou a vida, e ela tem muita experiência boa para contar sobre esse tema, propósito nas cicatrizes, de sobrevivente a vencedora. Então você, no final, que deseja adquirir esse livro para ser também edificado, lá atrás tem esse livro maravilhoso, que vai muito edificar a sua vida. Trago saudações do meu pai, Bispo Vanderlei, a vocês. Glória a Deus, ele esteve aqui e me falou muito bem desta casa, e nós estamos de passagem, viemos atender alguns convites, e não poderia deixar de estar aqui com o pastor Carlos Maia, para poder ser bênção também para a vida de todos vocês, amém? Você crê que nesta manhã Deus tem uma palavra especial para o seu coração? Digam amém. Mais uma vez, digam amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, vamos abri-la. Glória a Jesus. Em 2 Samuel, capítulo de número 12. Glória a Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 12, nós leremos o versículo de número 18 ao 20. Glória a Deus. Eu sei que tem pessoas também acompanhando na sua casa, e eu creio que Deus vai falar com você também, que está aí nos acompanhando nesta manhã tão especial. 2 Samuel, capítulo de número 12, e nós leremos a partir do versículo de número 18. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a poderosa palavra do nosso Deus: E ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que essa criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? E ele respondeu: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. E quantos podem dizer amém? Vamos ler o versículo 24 também. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e deitou-se com ela, e teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos, oremos para que o Senhor ministre no nosso coração essa boa palavra. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos esta manhã tão especial na tua presença. Te damos graças, te damos louvores, porque tu és bom e a sua bondade dura para todo sempre. Glorifica o seu nome uma vez mais.
meu Deus, sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão nesta manhã. Meu Deus, usa-me como um canal de bênção sobre a vida de todos que aqui vieram, sobre a vida também daqueles que estão em casa para ouvir esta palavra. Em nome do Senhor, tome os meus lábios, a minha mente, o meu coração, para que eu seja porta-voz daquilo que o Senhor deseja ministrar no coração de cada um dos teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? E aplaudam a Jesus bem forte. Pois bem, meus irmãos, eu tenho uma palavra que Deus ministrou no meu coração para esta manhã, e eu creio que Deus vai falar muito conosco. Queridos, nós vivemos numa geração que ela sempre procura transformar o impossível em coisas possíveis. A exemplo disso são muitas vezes as nossas programações quanto igreja, que eu não vejo nada de errado nisso, mas notem que a mensagem hoje que se vê é aquela mensagem triunfalista, aquela mensagem que tem a ideia de que o impossível vai se tornar possível. E de fato Deus tem poder para fazer isso. Mas hoje as pessoas estão em busca desta mensagem triunfalista, que muitas vezes tem maquiado a realidade da vida, distorcido até mesmo as verdades da palavra de Deus, tentando neutralizar o querer do Senhor. E tem muita gente que é assim: se eu preciso, eu vou a Deus, eu busco a presença do Senhor, eu procuro uma igreja. Se eu estou precisando de algo, eu procuro um pastor. Mas e quando o milagre não acontece? E quando a vitória não chega? E quando a enfermidade não sai? E quando a porta não se abre? E quando aquilo que nós buscamos, idealizamos, projetamos, isso não se concretiza? A Bíblia vai nos dizer de um homem chamado Jó. Capítulo 1 de Jó, verso 18, a Bíblia diz que a impossibilidade chega na vida desse homem chamado também Jó. Jó era um homem reto, temente, justo, que se desviava do mal, mas a impossibilidade chegou para a vida dele. E nós vivemos uma geração que sempre querem transformar o impossível em coisas possíveis. Mas eu quero te fazer uma pergunta: e quando isso não acontece? E quando aquilo que você busca, aquilo que você idealiza não acontece? Quando você se vê diante de uma impossibilidade, você ora, você busca ao Senhor e de repente aquilo não acontece. A pergunta que eu quero te fazer: você continua sendo crente mesmo recebendo o não de Deus? Porque nós estamos acostumados a ouvir somente o sim de Deus, a absorver somente o sim de Deus. E quando Deus disser não? E quando Deus falar: essa enfermidade eu não vou curar, essa porta por agora, por tempos eu não vou abrir, não vai ser do seu jeito, não vai ser da sua maneira. Eu quero rapidamente falar sobre dois personagens que receberam o não de Deus e mesmo assim continuaram crentes, e mesmo assim continuaram temente a Deus, buscando a Deus. Moisés andou 40 anos com Deus, mas a Bíblia vai dizer que um dia Deus olha para ele e diz: olha, você não vai adentrar a terra prometida, a terra que você tanto sonhou, a terra que tanto você aguardou, você não vai entrar. Imagine Moisés passar anos e anos naquele deserto, gerando no seu coração aquela expectativa, e Deus vai olhar para ele e vai dizer: você vai ter que conviver com essa impossibilidade. Em Deuteronômio, no capítulo 3, versículo 23 ao 26, vai nos narrar isso. Deus vai dizer: você não vai entrar. Ele sonhou tanto, ele almejou tanto viver aquele momento, mas no limiar da terra prometida, o Senhor vai dizer: não. Outro personagem, Paulo, o apóstolo que escreveu a espinha dorsal doutrinária da igreja. Ele ora 3 vezes para que Deus lhe tire o espinho na carne, e Deus não lhe tirou. Ele ora buscando ao Senhor: me tire esse espinho. 2 Coríntios 12, verso 8 ao 9. Irmão, sabe quem é Paulo? Aquele que quando alguém estava enfermo, ele não podia ir lá orar, levavam-se dele lenços e aventais, e os enfermos eram curados.
Ele teve que conviver com uma impossibilidade. O espinho na carne, alguns vão dizer que era um casamento mal resolvido, uma enfermidade na visão. Outros vão dizer que era um grupo que o perseguia. Mas parece que eu vejo ele dizendo: Deus, eu vou ter que conviver com esse problema, eu vou ter que conviver com esse espinho na carne. E Deus vai dizer para ele: sim, você vai ter que conviver. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, a impossibilidade gera em nós uma expectativa de resolver o problema. Expectativa essa que nem sempre será atendida, nem sempre será solucionada. Agora entenda que a igreja, o evangelho de Cristo, ele não é para você apenas ter coisas. O evangelho de Cristo é para te levar para o céu. Aqui não é o programa do Silvio Santos. Quem se lembra do programa do Silvio Santos? A Porta da Esperança. Não, estamos tentando tornar Deus um office boy da fé, aquele que resolve tudo, aquele que faz tudo. E nós precisamos entender isso, que nem sempre essa expectativa ela será solucionada. Agora voltando para o texto, eu estou falando de Davi. Repita comigo: Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava a Deus. A Bíblia diz que esse homem erra, e desse erro nasce um filho doente. Ele ora, ele jejuma, ele se humilha diante de Deus para Deus curar o menino, mas Deus não cura. E na noite do 7º dia, a Bíblia vai dizer que o menino morre. E quando o menino morre, Davi então, ele vai tomar algumas atitudes. Ele percebe que o menino era morto. A Bíblia diz que ele se levanta, ele toma um banho, ele troca de vestes, ele entra dentro do templo do Senhor, ele adora a Deus e ele pede pão para comer. E depois o texto vai dizer que ele vai até a sua mulher, consola ela e deita-se com ela, e Deus permite nascer então o seu filho chamado Salomão. E a Bíblia diz: e este o Senhor o amou. Mas quais são as lições que Davi nos ensina diante das impossibilidades? Porque todos nós que estamos aqui podemos sim passar por impossibilidades. Quais são as lições? Primeiro, a primeira lição que eu aprendo com Davi aqui é que no verso 20, a parte A, a Bíblia diz que Davi, no 7º dia, vendo que o menino era morto, ele se levanta. No verso 20, Davi se levantou da terra. Davi se levantou, ele mesmo diante daquela realidade que não era a realidade que ele queria para ele, que não era a realidade que ele idealizou, mas ele se levanta diante daquela realidade e encara a sua realidade. Nós vivemos numa geração que mascara a realidade o tempo todo. Você já parou para pensar nisso? É aquela geração que fica lamentando a vida inteira por coisas que não deram certo, por pessoas que se foram. E Deus está dizendo através desta palavra, com esta atitude de Davi: se levanta, encare esta realidade de frente, siga a sua vida. O nosso Deus não é um Deus que mascara a realidade. Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus de verdade. O nosso Deus gosta de verdade, e Deus gosta de quem encara a realidade. Lembra de Gideão? Deus vai dizer assim para Gideão: Gideão, é dentro dessa realidade. Ah, Senhor, mas eu não tenho muitos homens para lutar, para vencer esse exército. E Deus vai honrar ele diante daquela realidade. Era de família simples, era um homem sem uma estrutura, mas ele vai encarar a sua realidade. Lembra de Israel, diante do Mar Vermelho? A Bíblia diz que eles tiveram que encarar aquela realidade. Deus vai olhar e vai dizer: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. À medida que a nação de Israel for marchando, eu vou abrir o mar. A Bíblia diz que soprou um vento oriental a noite inteira. Aquele vento, irmão, abriu o mar não de frente para trás, mas de trás para frente. Aquele vento oriental veio soprando, 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 e veio abrindo aquele mar. Então eu aprendo que quando eu encaro a realidade daquilo que eu estou enfrentando, Deus toma as rédeas da minha vida. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, eu não sei qual é a realidade que lhe circunda, eu não sei o que está afligindo a tua alma, o teu coração, mas Deus está mandando eu trazer esta palavra, eu liberar esta palavra. Encare a
realidade de frente, porque é dentro desta realidade que eu vou fazer o impossível acontecer. Pare de ficar se lamentando se não deu certo, não deu, mas Deus continua sendo Deus na sua vida. Tem até um hino que nós cantamos: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, cante: Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Quem veio adorar Ele aqui nesta manhã? Irmão, Deus continua sendo Deus. Lembra de Abacuque 3? Diante de um cenário cinzento, escuro que ele está vivendo, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as vacas no curral sejam arrebatadas, todavia, portanto, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Dentro desta realidade que você está vivendo hoje, é que Deus vai fazer acontecer. Encare essa realidade. A Bíblia diz que Davi se levanta. Esta manhã é manhã de você se levantar. Alguém entrou aqui, e quem sabe você amanhã está diante de grandes desafios, e você está se vendo atados e perguntando: Senhor, como que eu vou enfrentar isso? Como eu vou viver isso? Deus está dizendo: se levante, sacode a poeira. A Bíblia diz que ele se levantou, ungiu-se, mudou de vestidos. Ele entendeu que o que ele precisava viver era muito maior do que aquilo que ele estava enfrentando ali. Então ele se levanta, ele mudou de vestimentas. Ele arranca a vestimenta do luto. Quantas pessoas que não conseguem ir para um novo, porque até hoje estão com vestimentas do luto, vestimentas da derrota. Mas ele entendeu que lá atrás um dia o óleo desceu sobre a sua cabeça. Ele entende que ainda dentro dele havia uma unção. Ele entende que na vida dele ele carregava essa marca. Ele se unge, ele se lava, ele se levanta e encara a realidade. E qual é a outra atitude que me chama a atenção? É que no verso 20 a Bíblia diz que ele entra dentro da casa do Senhor. Ele entra dentro da casa do Senhor e adorou ao Senhor. Olha aqui para mim. Como você enfrenta as impossibilidades da sua vida? Adorando a Deus em qualquer circunstância. Adorando a Deus. Irmãos, eu sei que não é fácil. Adorar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Adorar a Deus quando tem saúde, quando tudo está indo bem, é maravilhoso. O menino está morto, mas a luta está ali. A prova que Davi está passando está diante dele, mas tudo isso que ele está enfrentando, o menino morto, a luta diante dos seus olhos, a prova tomando conta da sua vida. A Bíblia diz que o que ele está passando, isso não diminuiu o volume da sua adoração, não diminuiu a intensidade da sua adoração, porque o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em qualquer circunstância. O menino está morto, mas Davi está adorando. Irmão, dá para você entender isso? O menino está morto, mas Davi está adorando. O menino está morto, sem vida, e Davi está dizendo: bendito seja o Senhor, a Ele seja a glória. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja Ele. Tem gente que murmura por coisas pequenas. Chegou a hora de Deus mostrar quem é quem desse tempo. O Pai está à procura. O Pai está à procura. Irmão, olha aqui para mim. O Pai está à procura. Se é o Pai, é porque só é possível adorar quem é filho. O Pai
Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se o Pai procura, é porque não tem o suficiente. Se o Pai procura, é porque está faltando. Mas nesta manhã o Pai está achando um verdadeiro adorador aqui. O Pai está achando filhos que mesmo diante do silêncio de Deus, eu estou pregando para alguém aqui que está enfrentando o silêncio de Deus. Eu estou pregando para alguém aqui que você está enfrentando aquele silêncio que dói na alma, mas mesmo assim essa dor, esse sofrimento, esse silêncio não tirou de você esta marca de um verdadeiro adorador. Se tem adorador nesta casa, levante a sua mão e reage nesta manhã, porque esta manhã os céus estão abertos sobre nós. Oh glória, ele adora a Deus. Ele adora a Deus, mesmo sem não entender nada. Irmãos, isso aqui é para crente. Adorar a Deus sem entender nada. Eu não estou entendendo nada, mas eu vou adorar. Eu não estou entendendo nada, mas eu vou cantar. Mas tem outra atitude que nós vamos ver aqui, que Davi vai nos ensinar. A Bíblia diz que ele entrou dentro da casa do Senhor, adorou a Deus, e depois ele veio para a sua casa e pediu pão. Repita comigo: pediu pão. Sabe o que Deus está ensinando para nós aqui? Coma pão e se prepare para o amanhã. O que você faz todo domingo, quando você sai da sua casa e vem aqui para a igreja? Você vem aqui comer o pão. Você veio aqui nesta manhã comer pão. Você veio aqui nesta manhã comer o pão vivo que desceu do céu. Você sabe o que faz você caminhar, você progredir? Não é o arroz que você come, não é esse pão que se vende por aí, mas é o pão vivo, é a palavra, é Jesus que te fortalece a cada manhã. Aqui está uma baita de uma lição, irmãos. Davi está debilitado, 7 dias sem comer, desnutrido, mas ele entende que ele precisa prosseguir. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: você precisa prosseguir. Ele entende que o reino precisa dele. Olha aqui para mim, Deus manda eu dizer para alguém que entrou aqui nesta manhã: a sua casa precisa de você, o reino precisa de você, alguém precisa de você. Coma pão para você enfrentar as lutas amanhã. Quer sair vencedor diante das batalhas, diante das lutas? Coma pão e se prepare para o amanhã. Irmãos, a vida do crente é como um cartão de crédito. Eu comparo a vida do crente como um saque. A gente precisa ter saldo. A gente só pode queimar a gordura que temos. A pergunta nesta manhã: como anda o teu saldo? Não o teu saldo da conta, porque eu sei que tem muito dólar lá. Estou profetizando, amém? Mas como anda o seu saldo espiritual? Como anda as suas baterias espirituais? Porque você só compra ou saca se tiver crédito em conta. E a pergunta que Deus está fazendo aqui para nós nessa manhã: tem saldo aí? Como estão as suas reservas? Depois disso, a Bíblia diz que Davi consola Betseba. Ele era o pai, mas ela era a mãe. Ela gerou o menino no seu ventre. A mãe sempre sofre mais. A mãe sempre vai sofrer mais. Mas tem algo muito interessante. No verso de número 20, a Bíblia diz: então Davi se levantou. Verso 24, melhor dizendo. Então Davi veio a Betseba e consolou-a. E Davi entende aqui que alguém está sofrendo mais do que ele. Sabe o que eu aprendo com Davi? É que sempre vão existir pessoas em situações piores do que eu estou enfrentando. Você já viu aquele tipo de gente que só ele pensa que só ele sofre, só ele chora, só ele padece? Irmão, olha a sua volta. Tem gente que está sofrendo muito mais do que você. Tem gente que pensa que só ele sofre, só ele está na luta, só ele está na prova. Dê uma volta. Olhe para as pessoas à sua volta. Veja os noticiários. Sempre vão existir pessoas sofrendo mais do que você.
E sabe o que Deus me ensina aqui? Seja um agente de consolo. Irmãos, a gente que é pastor, né, pastor Carlos? A gente sabe muito bem o que é isso. A gente está precisando de um consolo e a gente ter que consolar. Às vezes você olha para você e fala: meu Deus, é eu que estou precisando desta palavra, mas o Senhor me colocou nessa situação para eu liberar esta palavra. Davi entende que ele está sofrendo, mas alguém está sofrendo mais do que a ele. E ele entende que ele precisa ser um agente de consolo na terra. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós nessa manhã? Abrace alguém, console alguém, chore com alguém, estenda a mão para alguém. Essa é a nossa missão quanto igreja. Se nós deixamos de sentir esta sensibilidade, tem algo errado na nossa fé. A missão da igreja é levar o que? Bálsamo aos feridos, mesmo estando ferido. Quantas vezes a gente não orou por alguém e nós precisamos de cura? Quantas vezes nós não oramos para Deus abrir portas para outras pessoas e nós precisando de um milagre financeiro? Nas impossibilidades da vida, jamais esqueça que Deus está no controle. Ele está no controle da sua história. Ele está no controle da tua casa. Ele está no controle da tua família. Então, em nome de Jesus, irmão, você precisa entender nesta manhã: eu estou enfrentando uma impossibilidade, pastor Micael. Eu sei, pode estar sim, mas entenda que Deus te levantou para ser um agente de transformação, um agente de consolo. Você crê que Deus está te levantando nesta manhã com bálsamo nas suas mãos para atar as feridas de alguém? Aleluia. A Bíblia vai dizer que Salomão vai nascer. No verso 24, a Bíblia diz que Davi consola Betseba e se deita com ela. Tem um avivamento na casa de Salomão aqui, bem no luto. E eu quero encerrar esta palavra dizendo para você que depois de tudo que Davi enfrentou, o texto vai dizer que nasceu Salomão. Depois de toda a perda, depois de toda a prova, a Bíblia diz que nasceu Salomão. E o texto vai dizer: e o Senhor o amou. Eu estou pregando para você que apesar de tudo que tem acontecido, de tudo que aconteceu, Deus manda te dizer, e eu quero agora liberar esta palavra profética para o seu coração. Você pode levantar as mãos? Uma é pouco, e se possível, levante as duas. Vai nascer Salomão na sua história. Eu vou falar mais uma vez: vai nascer Salomão na tua casa, no teu ministério, na tua vida. Você recebe isso nesta manhã? Repita isto: vai nascer Salomão. Eu quero que você seja a boca de Deus. Olhe para esta pessoa e diga: vai nascer Salomão. Se você crê, reaja nesta manhã fazendo o barulho de adorador nesta casa. Eu estou pregando para você que apesar de tudo, Deus manda te dizer: vai nascer Salomão. Fique tranquilo. O fruto do pecado precisa morrer. Você para pensar comigo, irmãos. Deus permitiu o fruto do pecado ser morto. Deus matou o fruto do pecado. Agora, a Bíblia vai dizer que Deus o amou. Por que é que Deus viu em Salomão esse amor? Por que que há esse sentimento de Deus em Salomão? Porque em Salomão Deus viu o maior projeto de redenção da história. Se você olhar a genealogia de Jesus, da linhagem de Davi nasceu Salomão, que nasceu Beltrano, que nasceu Ciclano e que nasceu Jesus. Olha como Deus escreve as coisas. Agora, o primeiro menino não tinha nome. A Bíblia não vai dizer o nome do menino. Você não vai olhar nas escrituras alguém citando o nome desse menino. Mas o segundo tem nome.
O primeiro deu errado, mas o segundo vai dar. O primeiro nem apareceu, o segundo vai aparecer. O primeiro não tem história para contar, não tem nada para se contar acerca da sua vida, mas o segundo, ele é inspiração para muitos até nos dias de hoje. Repita comigo: vai nascer. Diga: após esse deserto, tem um Salomão nascendo na minha vida. Olha aqui para mim, Deus me traz hoje aqui nesta manhã com um bálsamo nas mãos. Essa luta, esta prova, ela não vai te matar. Ela não veio para te diminuir, ela não veio para te neutralizar, foi para você se levantar, se reerguer, sacudir dessa poeira. Foi para dizer para você, Davi, que está aqui nesta manhã: vai nascer Salomão, vai nascer Salomão. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. Você crê que nesta manhã Deus está te dando uma chance? Aquilo que possivelmente pode parecer uma tragédia, no final, olha só, será transformada em vitória. Eu trago uma palavra de Deus para o coração de alguém que entrou aqui nessa manhã. Essa página vai ser virada. Deus vai escrever uma nova história, porque quem escreve a sua história é Deus. Quem escreve a sua história não é Cecília Meireles. Quem escreve a sua história não são os autores desta terra. Quem escreve essa história é Deus. E eu estou liberando esta palavra para o seu coração aqui. Faça assim com as suas mãos. Faça assim, assim, como se estivesse pegando a criança. Olha o que Deus está liberando hoje aqui. Deus tem um Salomão para colocar nos teus braços. Oh, aleluia. Eu estou liberando esta palavra profética para alguém. Deus tem um Salomão para colocar nos teus braços. Você crê nesta palavra? Se você crê, por favor, fica de pé adorando a Deus aqui nesta manhã. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Eu creio que nesta manhã o Espírito Santo de Deus está fluindo aqui. Carabachura Mahas. Oh, glória a Deus. Você pode cantar isso. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta minha, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está. O que? Na palma de... Mais uma vez, eu tenho Deus, cante. Eu tenho um Deus. O que? Esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está. Oh, aleluia. Na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Ainda, eu quero que você cante. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Eu quero que em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, você ore agora, porque esta oração eu quero também fazer por você. Eu quero orar por você para que nesta manhã uma unção de Deus, uma graça de Deus envolva a sua vida. E que essa graça e que esta unção seja combustível para você se levantar, combustível para você reagir, combustível para você nesta manhã sacudir esta poeira e seguir rumo ao propósito de Deus, à promessa de Deus, ao que Deus tem para você, ao que Deus tem para sua casa, ao que Deus tem para sua família. Em nome do Senhor Jesus, você pode orar como esse irmão que está ao seu lado. Você pode orar junto com esta pessoa. Por favor, peça licença para essa pessoa, mas eu quero que você ore junto com ela. Eu quero que você segure na mão dessa pessoa que está ao seu lado, e você vai orar com ela, e você vai orar por ele, por ela, em nome de Jesus. Senhor, eu preguei a tua palavra. Eu creio, ó Deus, que nesta manhã, meu Deus, o Senhor está falando com alguém aqui. O Senhor está falando com alguém aqui que entrou aqui nesta manhã precisando desta palavra, precisando viver, meu Deus, algo novo na sua história. Oh, aleluia. Que não haja fruto na vide, Oramagara, e o produto da oliveira. Isso, ore com esta pessoa. Ore com esta pessoa. Todavia eu me alegrarei. Ore com esta pessoa agora. Todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Oh Deus, gere no coração desta pessoa essa força. Gere no coração desse homem, desta mulher, esta convicção de que pode lhe faltar tudo, mas não vai lhe faltar a presença. Pode lhe faltar tudo, mas não vai lhe faltar azeite. Pode lhe faltar tudo, mas não vai lhe faltar o consolo do céu. O consolo do céu. Oh, aleluia. Olha aqui para mim, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: meu Deus é um Deus da segunda chance. Você sabe por que eu estou insistindo em falar isso aqui? Porque para alguém que entrou aqui nesta manhã, Deus está te dando uma segunda chance. Irmãos, quando eu olho a história desse homem chamado Davi, eu me recordo que depois de muitos anos depois, 1000 anos depois, Jesus está passando onde? Em Jericó. E Jesus está passando na cidade de Jericó, e de repente um cego que está à beira do caminho começa a caminhar.